Olá, seja bem-vindo ao último vídeo da série do resumo do Computer Science Distilled. Hoje a gente vai falar sobre programação. Olha só, não tinha como terminar melhor. E aí, gente, animados para conversar sobre isso? Acho que esse capítulo ele foi bem assim, bem com cara de conclusão mesmo, né? Ele pegou tudo que a gente viu, toda essa evolução, e ele mostrou pra gente assim um resumão também do que a gente viu e algumas informações que a gente tem tanto de curiosidade quanto da estrutura mesmo de como é a programação. Achei legalzinho, gostei. Eu gostei. Realmente foi bem cara de conclusão, mas sempre tem muitas coisas interessantes para a gente aprender. Esse livro, pô, recheado de coisa aí para a gente aprender. Então, eu gostei demais. Tô animado para falar dele. Com certeza. Aí, fechando aí então a nossa caixinha de ferramentas, né? Pra tudo que a gente viu ao longo desse Eu acho que série caixinha de aqui. ferramentas define bem tudo que a gente viu nesse livro. Tá aplicado aí pra tudo. Não viu o Facebook aí que caiu ontem? Pô. Cara, né? E o motivo tem tudo a ver com aquele nosso penúltimo vídeo, né? Aham. Muito Eu bom. não vi o motivo. Não vi o motivo. Pelo que entendi, eles tiveram que reordenar toda a árvore dele Eu não lembro do que era, mas eles tinham lá uma árvore de dados, eles precisavam reorganizar naquele esquema de fazer botar na ordem correta, né? Os ramos. Uhum. 6 horas para fazer isso. Putz. 6 horas com o equipamento deles, né? Imagina. É! Os computadores mais Caramba. potentes do mundo, né? Putz. Foi só o surto. Bom, estagiário aí botou a mão no lugar errado. Bora começar então. A gente vai falar sobre programação, como foi dito. A gente vai ver aqui os bloquinhos, né, que constroem a programação. Acho que essa é a ideia aqui. Todo mundo que já está aqui provavelmente já mexeu um pouco com código e tal. A ideia é realmente só falar um pouquinho desses bloquinhos de construção, talvez. E quais são as melhores formas de montar esses bloquinhos de construção, que seriam, então, os paradigmas, né, de programação. Então, bora começar falando sobre linguística, né? Acho que esse é o Isso programa. aí. Então, vamos lá. Linguística, o nome é assim, bem aplicado na verdadeira essência disso, porque lembra muito você estar escrevendo, por causa que você tem todos esses bloquinhos como se fosse a língua, por exemplo, portuguesa. E aí, a partir disso, a gente vai construindo estruturas cada vez mais complexas e fazendo o nosso código, o nosso poema, vamos dizer assim. Então, o livro vai começando mostrando cada um dos nossos bloquinhos, como o Davi falou, e ele começa pelo mais simples de todos, que é o valor, que é como se fosse a palavra da sua língua. E não necessariamente uma palavra, porque um valor pode ser um número. Então, o que a gente tem? A gente tem que ter bastante atenção, nesse caso, aos tipos dos nossos valores, para a gente não fazer uma mistureba no nosso código. Então, a gente pode ter, por exemplo, a gente já aprendeu isso, mas apenas para fazer uma revisãozinha, a gente pode ter o nosso float, o nosso string, você pode ter o booleano, que é aquele true ou false, e aí, a partir disso, você vai construindo toda a sua estrutura. Em seguida, a gente também tem as variáveis. Então, o que são as variáveis? Elas vão estar numa expressão e elas vão atribuir um valor ao nosso x, ou ao nosso a, b, c. E a partir disso, a gente vai construindo as nossas equações que vão formando essa estruturazinha do nosso código. E também lembrando que a gente já viu os operadores, então a gente tem tantos operadores matemáticos para fazer, por exemplo, uma conta, uma soma, uma subtração, uma divisão, ou pode ter os nossos operadores lógicos, para a gente ter aquele códigozinho que vai fazendo tarefas cada vez mais complexas, que tem o nosso AND, OR, ou a gente pode botar um IF da vida, por exemplo, para ter os nossos operadores condicionais. Então, cada vez mais a gente vai conseguindo construir uma estruturazinha para fazer coisas cada vez mais interessantes com o nosso código. Depois de introduzir esse conceito de expressões, né, que nada mais é que isso que eu falei, atribuir o valor às suas variáveis, o livro vai passar para os statements, que seriam a sua frase em si, o que você quer dizer. Então, apenas para dar uma relembrada assim, nas coisas que a gente já viu aqui, eu vou mostrar um exemplo que eu acho que ele tem tudo isso que a gente vê nesse capítulo. Vou compartilhar aqui a tela, que é o exemplo que a gente viu no nosso capítulo 4. Então aqui a gente tinha aquele programa que eu tinha que fazer uma pequena automatização, que você tinha que, o seu usuário que não conhecia toda a física por trás do programa, ele tinha que chegar lá e colocar os valores das suas propriedades químicas e o seu programa rodar, sem ele ter que ou saber mexer no código do programa, ou ele conhecer, por exemplo, onde, por exemplo, que essa massa molar vai entrar na sua equação, onde que a densidade vai entrar na sua equação, viscosidade. Então a gente vê aqui que isso aqui nada mais é do que um statement. E ele está juntando, por exemplo,
o seu usuário ele ia colocar um valor para a massa molar. E aqui é aquilo que eu falei dos tipos. A gente tem aqui mol weight, que é a massa molar em inglês, e a gente queria somar com uma outra coisa. Só que como o usuário ele ia colocar um valor numérico, ele ia colocar, por exemplo, um float um string não, um float ou um... Ih, cara, fugiu a palavra. Um integer, um número inteiro. E aí, se você tentasse fazer essa soma direto, o nosso programa ele ia dar um erro, por causa que a gente está tentando somar uma palavra, ou seja, um string, com um número. Então, a gente coloca esse string aqui, que é essa funçãozinha, só para ele passar, para ele converter esse número para também ser como se fosse uma palavra, como se fosse o número em si, por exemplo, 10 escrito. E aí ele colocava aqui, a gente tem a nossa expressão, ou seja, uma variávelzinha, que no caso é uma variávelzona, né? Tem esse nome enorme. E aí ele está igualando ao nosso novo conjunto de valores, que vai virar o valor total relacionado a essa variável. E aí a gente vê, claro, os nossos operadores, que a gente está juntando as coisas. Não necessariamente o mais é uma soma. Ele pode estar juntando coisas de uma frase, que a gente vê que aqui no caso seria a frase mol weight, espaço, que esse espaço aqui está para isso, mais tananã, alguma coisa. E, por último, né, apenas para concluir, a gente vê que, a partir disso tudo, a gente não pode escapar também de ter uma função. Então, a gente pode tanto construir as nossas próprias funções, como a gente já viu aqui, como a gente ter as funções já que estão na nossa linguagem. Então, por exemplo, aqui o string, eu não precisei definir nada sobre ele. Ele simplesmente é uma função que está lá e que vai dizer que vai transformar tudo que está dentro do parênteses em um string, para poder fazer essa soma aqui. Mas a gente também, por exemplo, pode definir a nossa função. A gente viu também lá, eu acho que foi na aula 3 ou na aula 4, da Fibonacci. Então a gente fazia todo um algoritmozinho com esse conjunto de elementos que a gente viu agora, e reviu, né, porque a gente já conhece, e você definia que a sua função, agora a gente construiu ela, Fibonacci, ia ser isso tudo que a gente falou. E aí, basicamente, você tem a sua própria função. Se eu chamar agora Fibonacci em qualquer momento de alguma coisa, que está até aqui, Fibonacci de i, por exemplo, ela vai fazer todo esse nosso cálculozinho. Então, basicamente, é isso que a gente aprendeu até aqui. As definições, elas seriam, tipo, as funções built-in, né? Tipo, que já vem na linguagem de programação, né? Isso, isso aí. Show de bola. E complementando esses pontinhos aí que o Lucas mostrou pra gente, a gente tem um bloco aí que talvez seja um dos mais fundamentais nessa sopa toda de programação. Antes disso, já desci a falar alguma coisa, cara. Eu já cheguei jogando. Não, beleza. Mais fundamental na nossa linguagem de programação, da nossa programação como um todo, né, no geral. E bora entender algumas características interessantes, que talvez você nem tenha se ligado, né, que existem aí, ainda mais se você for uma pessoa que aprendeu uma linguagem de programação só. Bom, primeiro, o que são variáveis, né? Depois que a gente conversou bastante sobre memória, sobre alocação de memória, sobre como o processador funciona, etc., a gente sabe que, no final das contas, o que a gente fala para o computador vai no local de memória tal, que tem esse endereço, e mexe nisso, adiciona coisa, muda tudo mais e tal. Só que pra gente, pessoas humanas aqui que, né, querem fazer as coisas com produtividade, ficar digitando o número, o endereço toda hora ali em binário do local onde está aquele dado, seria, inviável, cara. Então, a variável é nada mais, nada menos do que um nome para um endereço de memória. É isso. Quando você bota lá batata igual 3, você a linguagem de programação automaticamente aloca um espaço da memória e fala, olha, esse espaço se chama batata. E toda vez que você usar batata, ele vai entender que é esse número aqui que tem que ser chamado. E assim por diante, tá? Então, no final das contas, uma variável é só um jeito mais legal de você chamar posições na memória, tá? E, bom, como o Lucas falou também, essas variáveis, elas podem ter tipos, né? Uma variável, ela vai ter a linguagem de programação, ela precisa entender que o valor que você está salvando ali dentro vai ser interpretado como um número, ou se o valor que está sendo salvo ali dentro vai ser interpretado, por exemplo, como um texto, como uma imagem, eventualmente, como um objeto. Enfim, a gente não conversou sobre isso, mas tudo isso são tipos de valores diferentes. Se você bota o número 1 dentro de uma variável, o computador pode tanto entender isso como um número, tanto entender isso como um texto. Então, essas variáveis, elas têm tipos, tá? Em algumas linguagens, esses tipos, eles precisam ser explicitamente ditos, né? São as linguagens, geralmente, que vão precisar ser compiladas, né? Então, você já deixa desde o início dizendo, olha,
o valor que você vai salvar aqui dentro é o número inteiro. O valor que você vai salvar aqui dentro é um texto. E a gente tem as linguagens de programação que não exigem essa tipagem anterior, que é a chamada linguagem de programação de tipagem dinâmica. Ou seja, você só bota o nome da variável, dá o valor para ela, e ao longo da execução do seu programa, você pode, inclusive, mudar o tipo de dado que essa variável vai tá salvando. Então você começa, por exemplo, salvando um número, e no meio do código você muda para um texto. Isso é uma péssima prática de programação, mas você pode fazer, ainda assim. As linguagens de tipagem dinâmica te permitem isso. E, no geral, vão ser as linguagens que são interpretadas e não compiladas, né? Então, ela permite te dar uma maleabilidade para o seu código para fazer essas mudanças aí, enquanto as coisas estão rodando. E por último, tem um conceito que eu acho que esse é um dos que fica mais aí no fundo da história, que é o escopo de variável. Esse conceito é extremamente importante, ele gera vários bugs daqueles que você não sabe por que estão acontecendo, e se você tem esse conhecimento, fica um pouco mais fácil de resolver, tá? Ainda mais se você estiver usando JavaScript. Enfim. Eu vou mostrar aqui então para vocês, de uma maneira um pouco mais prática, o que seria esse escopo de variável. Aqui eu tenho um códigozinho que está em JavaScript, vou explicar rapidamente para vocês. Eu tenho uma variável que ela está declarada logo no início aqui do meu código, tá? Em JavaScript a gente usa esse let para dizer uma variável. Aqui dentro eu vou ter uma função. Dentro dessa função eu tenho uma outra variável sendo declarada. E aqui fora eu tenho um print, né? Eu estou pedindo para ele me mostrar aqui no console essa variável que está dentro da função. E aqui fora da função eu estou pedindo para ele mostrar a variável que está fora da função também, tá? E aqui no final eu só chamo essa função para funcionar as coisas bonitinhas. Então é basicamente isso que está acontecendo. Quando eu pedir para ele rodar, vocês vão ver que, beleza. Primeiro ele falou fora da função, me chamou o número 13, e depois eu chamei a função, aqui dentro tem esse cara, e ele botou número 21. Dentro da função, o número é 21. Repare o seguinte, essa variável ela está declarada dentro dessa função. O que acontece então se eu tentar chamar ela do lado de fora? Será que funciona? Será que eu consigo chamar essa variável do lado de fora dessa função? Bora ver. Vou ver aqui meu código, vou mandar ele rodar de novo. Deu ruim. Não foi. Por quê? Porque essa variável ela está declarada nesse escopo, no escopo dessa função. Então, fora dessa função, essa variável não existe. Né? E daí é o conceito de escopo. Dependendo do bloco onde você declara a sua variável, ele só vai existir, essa variável só vai existir nele, né? Nesse bloco, nesse contexto. Tá? Variáveis que são acessadas em todo o código, como essa daqui, são chamadas de variáveis globais, né? E essas variáveis aqui que estão dentro de algum contexto vão ser chamadas de locais, podendo ter nomes diferentes aí, dependendo da linguagem de programação. E é uma curiosidade específica pra caramba assim, do JavaScript. Inclusive é o que faz existir essa palavra let aqui. Se eu, em vez de usar let, usar a palavra var, declarar essa variável aqui dentro, né, que é o que você faz geralmente nas outras linguagens de programação, né? Se eu usar a palavra var, vocês vão reparar. Deu ruim, droga. Não foi, não. Na verdade, se eu fizesse assim, se eu declarar sem dizer nada, o código funciona. Se eu não coloco a palavra-chave aqui, né? Se eu não boto lá let, nem const, nem nada, funciona. JavaScript ele tem essa doideira. Você tem que sempre botar os letzinhos aqui bonitinho para ele declarar essa parada antes. Se não, ele puxa essa variável para fora da função e transforma isso numa declaração de escopo global. Ele entende que existia uma variável com esse valor vazia antes, e quando você declarou aqui dentro da função, passou... Enfim, doideira de JavaScript. Se estiverem usando isso, lembra sempre de colocar let quando vocês estiverem escrevendo algum código, tá? Mas enfim, resumo da ópera, dependendo de onde você declarar a sua variável, ela vai existir só naquele contexto. E essa, então, é uma visão geral sobre variáveis, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre paradigmas. Não, só para comentar antes, né, que essa parte de escopo de variável, ela realmente gera muito bug. E outra coisa, variáveis globais, geralmente elas não são incentivadas o uso delas, né? Porque muitas vezes você pode acabar... às vezes, partes que você não quer que acessem, que tenham, que possam trocar o valor
da sua variável, elas ficam expostas e ficam expostas a erros seus mesmo em outras partes do código, ou então a pessoas mal intencionadas. Então, realmente é bom você definir as variáveis só no escopo que você vai precisar delas, né? Mais seguro para todo mundo. É verdade, cara. Se a gente pensa num código muito grande, né? Tem até a questão de você acabar repetindo o mesmo nome da variável, assim, sem querer. E se você tiver no mesmo contexto, você não vai poder declarar a mesma variável duas vezes, vai dar um erro lá esquisitaço, você não vai entender por que está acontecendo. Ou mesmo como você falou, uma questão de segurança no próprio desenvolvimento. Você está numa parte do código que trata de uma questão específica. Não tem por que essa parte do código ter acesso a uma outra nada a ver e isso acabar gerando um bug gigantesco lá na equipe que não tem nada a ver, sem nem saber de onde veio, né? Então, sim, escopo é um negócio muito importante. Agora, falando um pouco mais de paradigmas, né? Eu achei bem interessante essa parte do livro. Eu não tinha visto, eu já tinha aprendido, mas eu não tinha visto isso como o livro traz. Então, eu achei uma visão muito interessante. Esse livro aqui todo, assim, fantástico, né? E aí, bem, o que são paradigmas? A gente lida com isso no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não tem noção. E paradigmas são, muitas vezes, regras ou modelos que já estão estabelecidos, né? Você realmente segue isso. E o livro traz alguns exemplos de, por exemplo, na física. Na física, a gente tem um paradigma newtoniano ou relativista, e isso são, né, formas diferentes que você vai entender a física. Então, isso vai afetar o jeito que você aborda um problema, que você realmente tenta entender como a situação está acontecendo. Na química, a gente tem paradigmas dos modelos atômicos, né? E aí eu acho interessante, porque os modelos atômicos, até pouco tempo atrás, é, átomo realmente, aquela coisa de ser indivisível, e, e aí hoje já sabe-se que não é totalmente indivisível. Então, os paradigmas, por mais que eles sejam coisas referências, né, sejam conceitos referências com, como é que eu posso dizer, premissas que realmente são aceitadas enquanto ciência e tudo mais, ainda são passíveis de serem transformadas, de serem mudadas, porque de criarem outras que substituam as atuais, porque isso é a ciência, assim que vai. E na programação, a gente também tem esses paradigmas, ainda que, no caso da física, é difícil você imaginar uma situação que você vai ter tanto a física newtoniana quanto a física contemporânea ali. E na programação, muitas vezes você consegue usar diferentes paradigmas no mesmo programa, dependendo ali das ferramentas que você está usando. E aí, a gente tem 3 paradigmas principais, e a primeira que eu queria trazer aqui para vocês é a imperativa. Essa é a que a gente aprende, assim, logo de cara. Realmente é a mais simples dela, então faz sentido a gente aprender logo de cara. Mas o livro faz até um comentário que é uma pena que muitas pessoas param nela, porque as outras também são muito interessantes. Essa programação imperativa consiste no programador dizer exatamente como e o que o programa vai fazer. E a princípio pode parecer assim, ué, mas a gente não vai fazer isso sempre? Não, a gente vai chegar lá. Isso aí, por exemplo, né, no caso aí do programa que o Lucas mostrou, no caso do programa do Davi, quando você está dizendo print tal coisa, você está dizendo exatamente o que o computador deve fazer. Quando você faz um if, quando você faz um while, você está dizendo o que o computador deve fazer quando ele chegar numa determinada situação. Isso é a programação imperativa. O computador não vai tomar decisões sem que você tenha falado para ele fazer isso primeiro. E é interessante a gente usar isso aí quando a gente requer muita eficiência no nosso código, né? A máxima eficiência possível. E até uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava lendo o livro é que quando eu li isso, eu pensei,
Mas a gente não sempre quer a máxima eficiência possível. Acho que os programadores, às vezes, têm um pouco disso, mas é importante também, como programador, como usuário ali, como criador, você pensar que nem sempre você vai precisar disso e você saber identificar isso é uma coisa importante, né? E isso também, se você faz tudo nessa pegada de ficar declarando exatamente tudo que você quer que seja feito, vai dificultar a leitura, vai gerar um monte de repetição de código. Acho que tem uma parte de produção um pouco mais difícil, né? Talvez assim, é mais eficiente no sentido de o programa vai rodar de maneira mais eficiente, mas a produção acho que é bem menos eficiente do que outros paradigmas. Exatamente, principalmente pensando que a maioria dos códigos não são criados sozinhos, né? Você trabalha em equipes, essas coisas, então realmente tem muitos momentos que não é interessante você usar esse paradigma. E aí eu queria até apresentar para vocês a linguagem assembly, né? Que a gente falou dos compiladores e tal, mas nesse processo de compilação, um dos processos, né? Uma das etapas ali é justamente você transformar o código em código de máquina. Então, procurando a máxima eficiência, às vezes é até possível você escrever usando essa linguagem assembly, ou tem gente que consegue até programar em linguagem de máquina até, só que é doideira, é doideira. Como o Davi falou, isso torna tudo muito mais difícil de ler, de reproduzir. Então, realmente é para os momentos que você precisar de verdade daquilo, daquela eficiência ali. E aí, tem uma outra, né, o segundo paradigma que eu queria trazer para vocês é a programação declarativa, que o programador fala o resultado que ele deseja obter, sem se preocupar necessariamente em como ou o que, sabe, em cada passo que vai precisar para chegar lá. O foco não está no como, né? Está no resultado. E eu, assim, pensando nisso, porque às vezes a gente usa as coisas e nem se dá conta, né? Como eu falei, quando eu não aprendi dessa forma, então a gente usava as coisas aqui e eu nem me dava conta que era isso que eu estava fazendo, mas como a gente viu a linguagem SQL, né? A linguagem lá em SQL, e quando a gente usa aquele comando select, o que a gente está fazendo é basicamente isso. A gente chega lá em uma linha e fala select asterisco from a tabela lá. E a gente não faz ideia como que ele está fazendo aquilo. Né? A gente não está dizendo vá na linha tal, vá na coluna tal. A gente não está fazendo isso. A gente simplesmente está escrevendo o que a gente quer e o computador está fazendo algumas coisas lá por debaixo dos panos que a gente nem precisa saber e está obtendo o resultado. Isso é programação declarativa, né? E isso é muito interessante porque outras partes do seu código podem já ser complexas o suficiente sem você precisar adicionar mais essa complexidade, né? A gente não mostrou para vocês, mas tem um jeito muito legal de você conectar o SQL com o Python e aí você até precisa mandar ele abrir esse banco de dados, mas imagina se cada vez que você quisesse pegar um dado específico do banco de dados, você tivesse que criar um loop e falar para ele ir na coluna, e isso, assim, às vezes em programas você faz isso várias vezes, porque você quer, assim, você tem uma base de dados gigante e você não quer todos os dados ao mesmo tempo. Você quer só realmente quando eles vão ser úteis. Então, você teria que criar loops toda hora, isso não é realmente prático. E aí, com uma linha, você faz isso e você elimina muita complexidade. E aí, essa programação, ela também traz meio que um mini paradigma ali dentro dela, que é a programação funcional, que tem esse nome porque as funções são as partes mais principais dela, né? Esse tipo de programação, esse tipo de abordagem, a gente vê bastante por aí e a gente pode entender, né? A gente pode ver, por exemplo, as funções recebendo funções como argumentos, porque funções aqui nesse tipo de paradigma, né? Nesse tipo de programação,
são como se fossem tipos primitivos de dado, como o Lucas apresentou para a gente. É como se fosse um número. Então, você pode fazer várias coisas com ela, você pode chamar funções com outras funções, e aí também tem a questão da programação declarativa, né? Porque a gente não sabe exatamente como que ele vai fazer para chamar essa questão do escopo, mas ele vai fazer, então a gente só precisa passar isso como argumento e ele vai dar conta. É, e também a gente vê argumentos, ó, a gente vê funções que já vêm, às vezes, nas linguagens de programação, como o sort. A gente viu vários algoritmos aqui para o sort, mas se você chegar no Python agora e botar sort entre parênteses e uma lista, ele vai fazer um sort lá. Essa função já veio com o Python, a gente não precisou implementar, porque eles entendem que é uma função importante, e a gente não faz ideia de qual seja exatamente o algoritmo que vai rodar ali. Se a gente precisa da máxima eficiência para ordenar alguma coisa, aí a gente implementa o nosso algoritmo, usando até a programação declarativa, que seja, mas a gente não precisa, porque já tem o sort, se a gente não precisa tanto de eficiência nesse modo, né? E também traz a ideia da recursão, só que, às vezes, a recursão, a gente precisa usar um if, a gente precisa usar, declarar realmente imperativamente, o que eles devem fazer, e aqui, nesse paradigma, você consegue usar a recursão de um modo mais legível, de um modo mais simples para a gente. Um OBS, né? No Python, isso não tinha. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho quase certeza que isso chegou agora no Python, na versão 3.10. Então, até para você procurar algumas coisas sobre isso é um pouco dificinho. Eu estava vendo algumas coisas, mas é uma sintaxe bem nova, né? Que chegou agora. JavaScript, ele tem, pô, uma porrada de coisa nessa direção já. Tu vê uma galera fazendo muita coisa assim de funcional com JavaScript. Não, é por isso que a gente tem várias linguagens de programação, né? Porque por mais que às vezes você consiga fazer mais de uma coisa com uma linguagem, sempre vai ter uma linguagem que é melhor do que a outra em determinados assuntos, né? E aí, por último, eu queria trazer para vocês programação lógica. E aí já é outro nome esquisito, você pensa, não é toda programação baseada em lógica? Mas essa daqui é um pouquinho diferente, né? É uma que a gente não vê muito por aí. Ela é muito utilizada quando a gente fala de aprendizado de máquina, né? A gente vê muitas coisas nesse sentido. E ela é. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que você precisa provar um teorema e os dados de entrada, sei lá, das suas funções vão ser, na verdade, as premissas desse teorema. E aí, se essas premissas forem verdadeiras, o seu teorema também vai ser. E cabe ao computador analisar essas premissas. Por isso que é a lógica, porque o computador está encarregado de lidar com essas lógicas e, caso essa lógica seja verdadeira, ele vai dar um resultado que satisfaça as premissas iniciais. Realmente não é muito utilizado, mas para o futuro eu imagino que seja mais. E um OBS aqui que eu queria trazer para vocês também é que nenhuma dessas aqui é do Python, né? O paradigma sobre o qual o Python foi feito, a gente não trouxe, apesar de que muitos dos elementos que a gente viu aqui tem no Python, né? Então, como eu falei, os paradigmas, muitas vezes você consegue usar vários deles ao mesmo tempo no seu programa. O do Python é a programação orientada a objetos, né? Então, isso a gente não vai trazer aqui, não está no escopo desse livro, mas é só para vocês saberem, né? Para não ficar um negócio confuso. Vou falar do JavaScript de novo. Ele também é inteiro baseado em objetos. Eu acho que ele é uma das linguagens de programação mais objetos que tem, porque, mano, tudo no JavaScript é objeto. Uma função é um objeto no JavaScript, pra vocês terem uma ideia. É um negócio muito doido, assim. E é isso que permite a linguagem ser tão versátil. Tu consegue fazer, cara, milhões de coisas, assim, de milhões de formas diferentes.
porque é tudo um objeto no final das contas, então manipular as coisas é muito mais fácil. Até os tipos primitivos e alguns assim são objetos, é meio doido, enfim. Bom, então a gente deu uma olhada no nosso último tópico do livro. Nós falamos sobre programação, né? Passamos sobre linguística, passamos pelas variáveis e terminamos nos paradigmas. Com isso a gente encerra a nossa série, dos assuntos que a gente trouxe, que a gente gravou. Eu espero que tenha sido divertido para vocês estar assistindo isso aqui, como foi para a gente fazer. E vocês aí, o que vocês têm para falar como as palavras finais, antes da gente terminar? Lembrar também, pessoal, que se vocês quiserem se aprofundar mais um pouquinho na programação, a gente tem um cursinho lá, aqui no canal do YouTube, do nosso Python aplicado. Jabá, né? Fazer o jabá. Eu queria falar que realmente foi muito, muito divertido fazer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sempre tem muito mais coisas a aprender. Tem um outro livro, né, desse mesmo autor, e ele traz mais coisas. Então, se vocês ficarem curiosos, vão atrás também desse livro. E, bem, se vocês ouviram a gente até aqui, ouviram minha voz aqui de Taquara Rachada, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado aí, galera. Valeu, pessoal. Valeu, gente. E valeu, Vladston, por ter escrito esse livro, né? Pô, show de bola. Até mais, gente. Abração. Nos vemos nos próximos. Perfeito.